Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: por acaso vai se matar? Pois ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: quem és tu então? Jesus respondeu: o que vos digo desde o começo, tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que eu falo para o mundo. Eles não compreenderam que ele lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Próximos da celebração em que acolhemos Jesus entrando em Jerusalém, o domingo de Ramos, que esse ano, pelas circunstâncias tão adversas, nós faremos as duas celebrações do domingo transmitidas pela internet, mas depois daremos a chance das pessoas virem até aqui ao lado da igreja, na rua Serra do Japi, para terem pelos seus carros, ali dentro dos seus carros, seus ramos abençoados. Faremos este início da Semana Santa, celebraremos a vida, morte e ressurreição de Jesus, a instituição da Eucaristia, o lava-pés, celebraremos a sua paixão e morte, e por fim, nos alegramos também que o Cristo ressuscitado permanece vivo entre nós. Quando eu for elevado, diz Jesus no texto do Evangelho de São João de hoje, eu atrairei muitos a mim. Jesus é elevado no lenho da cruz. Ele, nesta passagem, nos faz invariavelmente recorrer à passagem da primeira leitura de hoje do livro dos Números, em que o povo, caminhando pelo deserto, era picado por serpentes venenosas e mortais, e Deus mandou que Moisés colocasse numa estaca uma escultura de uma serpente, para que todos os que vissem aquela escultura pudessem contemplar a salvação que vem de Deus. A serpente no meio das serpentes, um símbolo de poder no meio em outros poderes, um símbolo de vida, enquanto as outras serpentes são sinais de morte.
Há quem diga que a gente não deve fazer imagem, porque está lá na Bíblia: não façais imagem de nada. Mas nas páginas seguintes nós encontramos o texto do livro dos Números, que está em todas as Bíblias, católicas ou não, em que Deus manda fazer a serpente de bronze. Então as coisas têm um significado e um contexto. E no contexto da palavra nesta liturgia, é necessário que nós fixemos o nosso olhar no ato supremo do amor de Deus, que colocou a sua onipotência em xeque, e por isso ele foi levado até o patíbulo da cruz, e lá ele entregou a sua vida por nós. Contemplar o Cristo sofredor é inclusive muito marcante no nosso meio. Semana que vem vamos estar exatamente neste tempo definido, a sexta-feira da Paixão, que o nosso povo aqui no Brasil, muito identificado com as questões mais do sofrimento do que da alegria, acorrem às igrejas. Nessa semana seguinte isso não será possível, mas é o normal da Semana Santa que as pessoas acorram numerosamente às igrejas na sexta-feira da Paixão, exatamente para contemplar o Cristo crucificado. É o Cristo que nos atrai. A nossa fé não é por meras argumentações, a nossa fé também é constituída por uma aproximação. Deus se aproximou de nós, e não se aproximou de nós fisicamente, meramente assim. Ele se aproximou de nós assumindo ser como nós, um ser humano passível de sofrer, penar, ser ferido, ser injuriado, machucado, como muitos de nós. Por certo, muitos de vocês, minhas irmãs e meus irmãos, que acompanham esta celebração, vão aí pensando onde vocês estão. Nós aqui, a equipe de liturgia desta celebração, nas pessoas doentes, nas pessoas que sofrem, no calvário das pessoas nas UTIs, nos patíbulos dos problemas provocados não somente pela Covid, mas pelo mau planejamento, das situações críticas que foram surgindo e se multiplicando, e multiplicam-se assim, infelizmente para nós, o número de mortos, o número de doentes, o número de pessoas que correm risco de morte. Em cada uma delas encontramos o Cristo sofredor. Em cada uma dessas pessoas é a imagem do Cristo sofrendo na cruz. Em cada uma delas, servida, acolhida, tratada, nós temos Jesus também, respeitado, zelado, cuidado. Por isso, quem trabalha com os doentes, pelos doentes e em favor dos doentes, é a Jesus que está servindo neste momento. Que bom que tenhamos a oportunidade de sentir que em cada pessoa sofrida nós encontramos o Cristo pregado na cruz. É importante para nós que nós sejamos sensibilizados em relação à dor humana e tenhamos compaixão das pessoas que sofrem. Jesus nos atrai, não simplesmente por argumentações técnicas, pela sofisticação de uma linguagem rebuscada, filosófica, mas Jesus nos atrai, diz as Escrituras, é pelo que Ele significa,
pelo que significa Jesus pregado na cruz, pelo que significa nós contemplarmos um amor que se desveste, se despoja de vantagens, de conforto, para estar a serviço, para cuidar. Não podemos deixar, por isso, de rezar pelas pessoas que se despojaram de um repouso, de uma certa tranquilidade, porque tem alguém doente, tem uma pessoa muito amada sofrendo, tem alguém que precisa de um acompanhamento, mesmo que não seja tão diretamente lá no hospital, mas monitorando para ver se tudo está sendo feito da maneira devida e do jeito possível. Algumas decisões até muito difíceis. Ainda hoje alguém me dizia, um padre amigo meu, que foi internado, saiu da internação de Covid, ele dizia, eles já estão escolhendo as pessoas que ainda têm chances de sobreviver, porque os números são assustadores. Imaginem para vocês, as pessoas que trabalham na área da saúde, muitas delas que se dedicaram anos a estudos, ao saber técnico, ao conhecimento dos detalhes do corpo humano, algumas das quais assumiram um conhecimento específico de uma dificuldade humana, que fizeram o juramento de Hipócrates, salvar vidas. Deve ser muito sofrido para um médico, uma médica, alguém lá da área da enfermagem, o pessoal da UTI, dizer, aquele lá precisa mais e pode se salvar. Ninguém de nós foi preparado para ser juiz e decidir quem vive e quem morre. É um sofrimento tremendo. Quem faz isso com tranquilidade deve ter se acostumado à crueldade. É muito difícil, muito difícil. Mas não pensemos que isto é somente um evento da natureza, que não é. Isso é um evento também do descaso com as questões da saúde, do dinheiro público, dos mecanismos de formação. É necessário formar gerações na área da saúde, é necessário incentivar o saber técnico. Investe-se muito em nada, investe-se nada no que é essencial. Foram tirados os subsídios financeiros para as pesquisas. Os nossos laboratórios, alguns estão sucateados. Não adianta criar UTIs, centros de tratamento, se não houver pessoas especializadas e preparadas para assumirem esses lugares. Não é só uma questão de leitos, não é só uma questão de tubos de oxigênio, é uma questão também de profissionais bem preparados e bem remunerados para manter a saúde pública. É necessário pessoas amorosas que administram o patrimônio deste país, que é a vida do seu povo. Olho aqui diretamente na câmera e fico imaginando muitos de vocês que fizeram grandes renúncias para não tolher dos filhos algo que lhes é tão importante. Algumas pessoas que renunciam ao seu bem-estar, ao seu período de repouso, porque alguém precisa de ajuda. Eu imagino você, pai, mãe, avô, avó, muitos irmãos e irmãs que estão agora
numa dedicação intensa em favor de uma pessoa fragilizada e correndo risco de morte. Deveria ser alguém assim a estar administrando os recursos do nosso país com este sentimento. Alguém colocava na internet, claro que tem um significado simbólico a maneira de dizer. Se fosse uma mãe, não seria assim. Se agissem como age uma mãe de muitos filhos, que prioriza os filhos que mais precisam, nós estaríamos empenhadíssimos, não em produzir querelas, em não discutir quimeras sobre detalhes políticos e econômicos, mas nós estaríamos salvando vidas. Por isso, em cada um, em cada pessoa que hoje sofre, a nossa oração de lamento, como dizia o Salmo nesta celebração: Deus, se aproxime de nós, volva para nós o seu olhar, que o olhar de Deus se volva sobre todas as pessoas que gozam da dignidade de amar e de se compadecer. Como nós dizemos hoje, tem empatia pelo ser humano, sentem a dor da outra pessoa neste momento tão difícil e que nos parece um momento tão cruel para se viver. Não deixa de ser importante que a gente veja alguém chorar, que as lágrimas de uma pessoa nos comovam e nos façam, se Deus deve voltar o seu olhar para nós e de nós ter compaixão, este experimento da dor humana nos faça também voltar o nosso olhar aos que mais sofrem. A vocês, caros irmãos, nesta longa lista de pessoas falecidas, pelas quais a nossa força humana não foi suficiente para salvar, os recursos disponíveis, as limitações lamentáveis do momento no Brasil, foram totalmente estes elementos desfavoráveis a que muitos sobrevivessem, o seu parente, a sua mãe, o seu pai, sua irmã, seu irmão, nossos amigos. Você, volva o seu olhar. Você tem todo o direito de ficar triste, fique, mas empenhe-se, esforcem-se, esforce-se você, eu, todos nós, para fazer deste drama e desta preocupação, que os nossos sentimentos e as nossas ações estejam voltadas para a vida, e os nossos mortos todinhos, mais santos ou mais pecadores, mesmo na escuridão da morte, eles não são esquecidos e não são deixados de ser vistos por Deus, porque a escuridão para Deus é como o brilhar do sol ao meio-dia. Ninguém dos mortos foi esquecido ou será abandonado por Deus. Peçamos ao Senhor, que cuida até bem dos mortos, que Ele nos ajude a cuidar bem dos que estiverem vivos, e façamos esse presente um presente de amor à vida humana em favor de todos os que morreram, como vocês aqui, que marcaram a missa aqui na igreja, para que nós rezemos pelos mortos e os honremos com as nossas orações. Façamos um pacto nesta celebração, para que o nosso esforço de orar e de nos reunirmos mesmo à distância seja um impulso para nós de não nos cansarmos
de fazer o bem. E agora apresentemos a Deus as nossas preces.